Abriu aí, 1 Coríntios capítulo 15. Em nome de Jesus, quero ler um texto com você, que diz assim, a partir do primeiro versículo: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Eu queria que você repetisse comigo a seguinte frase, diga assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Paizinho, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, o adoramos em nome de Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Deus amado, em nome de Jesus, nos dá a salvação. E assim nós bendizemos ao teu santo nome. Dai-nos revelação. Meu Deus, em nome de Jesus, tire do nosso coração a mesmice. Tire do nosso coração, Deus amado, o enfado. Tire do nosso coração, Deus amado, em nome de Jesus, a resistência à tua palavra. Porque ela é palavra de cura. Ela é palavra de vida. Ela é palavra santa, ela é palavra todo-poderosa, ela é a palavra do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o que diz a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Quero entoar um cântico bem antigo agora. Antigo não, porque a gente não é antigo, né? Mas um cântico que vai ministrar aos nossos corações também. Vamos? Então vamos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Amém, Jesus. Ele levou sobre Glórias ao si Senhor. as nossas transgressões. Se você conhece, eu creio que você conhece, cante conosco. Castigo que nos Exalte a Ele. paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Aleluias. Bendizemos o nome do Senhor. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Aleluia, Senhor. Doce Espírito do Senhor. Para que tivéssemos perdão. O seu sangue. Seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Aleluia, Senhor. Oh, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito. Aleluia, Senhor. Seja o teu nome engrandecido. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor.
Santo dos santos. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Árvore da vida, Rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração, Jesus, aleluia, és digno de louvor, amém. Amém, graças a Deus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é Páscoa, ressurreição de Cristo Jesus. Sabe, uma das maiores forças, aliás, eu vou até mudar a frase, a nossa força é aquilo que nós cremos, amém? O que faz toda a diferença na nossa caminhada é naquilo que cremos. O que nos fará ir mais adiante, retroceder um pouco, ir para um lado, ir para o outro lado, é aquilo que nós cremos. Pense você em um homem chamado Abraão, que não conhecia a Deus, e de repente ele ouve Deus dizer a ele: sai da sua casa, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Isso foi tão poderoso na vida de Abraão. Abraão creu tão poderosamente nisso, que ele sai sem saber para onde ia. E isso foi algo tão violento, no aspecto de atingir o alvo, atingir o coração de Deus, que Abraão se tornou o pai da fé. Então, queridos, tudo que nós somos, ou tudo que nós fazemos, ou tudo que conquistamos, está debaixo daquilo que nós cremos. E é muito importante que nós saibamos quais são as estruturas em que nós estamos firmados. Nós somos o povo da esperança. E por que somos o povo da esperança? Porque desde o dia em que o Senhor nos encontrou, Ele disse: eu vou voltar para te buscar. Eu vou voltar para te buscar. Você vai morar comigo. Você vai fazer parte de mim. Então, nós esperamos o dia que Jesus vai voltar. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles ansiavam por ver esse dia. O dia em que o Senhor ia voltar para buscar o seu povo. E nós continuamos crendo firmemente nisso. Jesus voltará. Jesus voltará. Esperamos dias melhores. Amém? Você espera dias melhores, quer seja por um motivo, quer seja por outro, quer seja porque as vacinas estão chegando, quer seja porque o comércio vai melhorar, quer seja porque as empresas vão reativar o seu ritmo, as igrejas vão voltar a funcionar. Eu não sei qual é o motivo, eu sei que dias melhores virão. Eu espero que dias melhores virão. Eu espero esses dias. Eu espero esses dias melhores virão. E nós esperamos pela ressurreição. Este é um pilar eterno, esta é uma verdade eterna, que nós temos que cravá-la no nosso coração. Por quê, pastor? Porque fala do agora e fala do amanhã. Fala do agora, por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a passar para o outro lado. Todos nós estamos sujeitos a perecer. Não existe nem melhor e nem pior. Não existe escolhidos para isso. De alguma forma Deus faz alguma coisa que para nós é incompreensível como Ele faz. Mas mais importante do que isso é a nossa ressurreição.
E o que nos fará viver melhor, o que nos fará viver mais solidamente espiritual, com espiritualidade, é saber da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, ao receber a palavra de Deus, eles começam depois a se desviar dessa palavra, e a palavra que eles receberam foi o evangelho completo de Jesus. Eles não receberam o evangelho parcial, eles receberam o evangelho completo. E o evangelho que eles receberam foi através do apóstolo Paulo. E qual foi o evangelho que eles receberam? Eles receberam o evangelho assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E no versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o evangelho que nós recebemos, que a igreja de Coríntios recebeu, foi esse: Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então esta é a profundidade da nossa fé. Isso é tão absoluto, isso é tão forte, que depois nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, ou até mesmo insinuando, que esta igreja, ela passa a não ter e não entender essa força. Eles começam a negociar isso, e eles começam a crer que não há mais ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele quer trazer para nós esse entendimento de que a nossa vitória é a ressurreição. E por quê? Porque a ressurreição é a nossa libertação da morte. Amém, queridos? Nós precisamos receber essas palavras que têm fundamentação espiritual. E talvez até acredito que precisemos mais dessas palavras do que as palavras de estímulo, as palavras de bonança. Elas virão em seu tempo devido, mas nós precisamos ter consolidado em nossos corações a palavra de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Isso não pode jamais sair do nosso coração. Então o apóstolo Paulo prega o evangelho de Cristo, o evangelho das boas novas, o evangelho da esperança, porque, queridos, se nós não crermos que Cristo morreu por nós, será triste o nosso fim. A nossa eternidade será terrível. Mas nós precisamos crer que Cristo morreu por nós. O evangelho que Paulo anuncia, ele diz que a igreja de Coríntios recebe o evangelho, e nós também recebemos esse evangelho. Você foi ministrado na palavra de Deus, e você disse: sim, eu quero este evangelho, eu quero esta revelação, eu quero a revelação do meu pecado, e eu quero aceitar a Cristo, porque Ele morreu pelo meu pecado, e Ele ressuscita para me dar vida. Então, nós recebemos esta palavra. Paulo anuncia isso a nós também nessa noite. Também Paulo anuncia que nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Não pode haver variação de mudança, ou dúvida, ou questionamento, porque onde entra a dúvida e o questionamento, corrói a palavra. Então nós somos aqueles que portam a palavra de Deus dentro de si. Pode acontecer o que for, Cristo morreu pelos nossos pecados. Pode acontecer o que for, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Pode acontecer qualquer situação, mas essas são as verdades que não mudam. E por isso que nós não podemos estar levados como crianças para qualquer lado. Não, vem para cá agora. Não, agora vem para lá. Não, ele não morreu. Não, ele morreu. Não, ele não ressuscitou. Não, ele ressuscitou. Não, queridos, a palavra de Deus, o evangelho que nos foi entregue, é esse evangelho que nós precisamos perseverar nele. O evangelho das boas novas.
Cristo morreu pelos nossos pecados. E se você não sabe a dimensão disso, é algo abominável a Deus. O pecado é algo abominável. O pecado é algo tão abominável, tão forte, tão intenso, tão abominável para Deus, que Ele enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Cristo veio, queridos, para perdoar os nossos pecados. Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Cristo veio para perdoar o seu pecado. Cristo veio para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Isso é tão forte, isso é tão intenso. E a palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou. Mas há evidências disso, há testemunhas da sua ressurreição. A Bíblia diz que foi visto primeiro por Cefas, depois pelos 12 discípulos. Depois mais de 500 pessoas juntas viram Jesus ressuscitado. Depois os apóstolos o viram. Depois Tiago o viu. E depois ele se ascendeu aos céus. Mas o Cristo ressurreto andou entre nós. E o apóstolo Paulo também diz que viu Jesus ressurreto. Porque mesmo distante há alguns anos dos apóstolos, mas Jesus apareceu para ele. Então Paulo também diz: eu vi o Cristo ressuscitado. Então o Evangelho, queridos, o Evangelho de Cristo Jesus sobre nós. A morte pagou o preço. Cristo, quando morre, paga o preço do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele, quando morre, Ele nos dá vida, e a sua ressurreição é a vitória sobre a morte. Porque se Ele morreu e ressuscitou, nós também podemos morrer e ressuscitar. É por isso que eu tenho que afirmar isso constantemente no meu coração: Cristo ressuscitou. Porque eu espero o dia em que eu também vou ressuscitar com o Senhor, se Ele não voltar antes e não nos arrebatar. Amém? Só há dois destinos para nós: ou nós seremos arrebatados, ou seremos ressuscitados. Quantos estão comigo nisso? Amém? Você está alegre com isso? Amém? Ou Ele vai nos arrebatar, ou Ele vai nos ressuscitar. Em nome de Jesus. Esperamos a eternidade. Abre comigo o Evangelho de João, capítulo 11. Deixa eu mostrar algo maravilhoso para você. No versículo 25, Jesus diz assim: acharam? Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, queridos? Você entende que o nosso fim é glorioso? Não se preocupe, né? Às vezes a gente começa a falar essas palavras, a gente começa a ficar com medo. Não tenha medo. Não é para imaginarmos que vamos falecer hoje, amanhã. Não, esqueça isso. Não é essa a nossa preocupação. Porque no dia que Deus preparou para nós, vai acontecer. O que nós temos que nos alegrar é saber que esse não será o fim é a ressurreição. O fim é sermos ressurretos com o Senhor. Então Ele é a ressurreição, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá
eternamente. Crês isto? Amém? Jesus pergunta: você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele precisa corrigir essa deformação doutrinária que estava havendo na igreja de Coríntios. Então, ele começa trazendo algumas coisas a respeito da ressurreição. Veja no versículo, volte comigo para 1 Coríntios. No capítulo 15, no versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma pergunta a eles, e ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmaram alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, mesmo eles tendo recebido a palavra, recebido o evangelho de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, eles estavam se deixando levar que não existia ressurreição. Eles estavam deixando se levar de que não havia ressurreição. E o apóstolo Paulo vem para corrigir isso. Ele diz: não, Cristo ressuscitou. A argumentação deles era bem interessante. Eles dizem assim, por exemplo: Cristo não ressuscitou. Ora, mas Jesus afirma em suas palavras que ele ressuscitou. O próprio Cristo fala isso. Olha comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 25. Eles estão afirmando: não há ressurreição de mortos. Cristo não ressuscitou. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 28, Cristo diz assim: mas depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vós para a Galileia. Então Jesus está dizendo que ele vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, ele vai para a Galileia e vai adiante dos discípulos. Depois os discípulos vão. Então o próprio Cristo está dizendo que vai ressuscitar. Se Cristo está dizendo que vai ressuscitar, é porque ele vai ressuscitar. Amém? Então há ressurreição. Eles também diziam, e Paulo dizia: se Cristo não ressuscita, então aquilo que nós pregamos é vão, é falso. Paulo está dizendo: todo o desgaste, tudo que nós fizemos, todas as pessoas que se converteram até hoje, se Cristo não ressuscitar, é vão, não tem sentido, não tem valor. Por isso, nós precisamos estar convictos da ressurreição, porque foi o que nós recebemos. Amém? E quando nós pregamos a palavra de Cristo, queridos, nós pregamos a palavra de Cristo dizendo: Cristo ressuscitou. Ele vem te buscar, Ele vem te levar para morar com Ele, nas moradas eternas do Senhor. Amém? Toda vez que nós falarmos do Senhor Jesus Cristo, nós falaremos: o nosso Senhor ressuscitou, Ele vai vir nos buscar. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, continua o apóstolo Paulo, ele diz: é em vão a fé, porque até aqui eu criei que Ele ressuscitava, mas se Ele não ressuscita, então eu criei em vão, diz o apóstolo Paulo. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, e ela não muda. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus nos garante que Ele ressuscitou. Então eu posso continuar crendo na sua palavra, eu posso continuar crendo na sua palavra. O apóstolo Paulo continua dizendo: se Cristo não ressuscitou, então é vã, nós somos falsos testemunhos, falsas testemunhas, porque nós testemunhamos da sua ressurreição. O apóstolo Paulo está dizendo: então Cefas, os discípulos, os 500, Tiago, os apóstolos, Paulo, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, então eles são falsos testemunhos, porque Cristo ressuscitou. Paulo continua ainda dizendo: se Cristo não ressuscita,
nós continuamos nos nossos pecados. Não há perdão para os nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, abre comigo. Acharam? Ele diz assim: Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Porque se Ele só morre pelos pecados, a dívida está paga, mas não está justificada. Porque a justificação não é você pagar a pena, é você libertar o condenado. Então o Senhor está dizendo, se Cristo não ressuscita, não há justificação. Não há ninguém que possa se apresentar e dizer que eu paguei a sua pena, eu cumpri a sua pena. Então os nossos pecados não podem ser perdoados. E por último Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, os mortos dormiram, os mortos em Cristo pereceram. Porque quando eles morrem em Cristo Jesus, estão convictos da sua ressurreição. Mas se não tem ressurreição, então eles perecem. Então Paulo está dizendo que há uma série de argumentos falsos, e ele contradiz, ele contrapõe cada um desses argumentos, dizendo, Cristo ressuscitou. Porque se Cristo ressuscitou, Ele também justifica você. Se Cristo ressuscitou, a sua fé é verdadeira. Se Cristo ressuscitou, você testemunhou verdadeiramente Ele sendo ressurreto. Se Cristo ressuscitou, a sua fé é verdadeira. Se Cristo ressuscitou, a sua pregação é a verdade. No versículo 19, do capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E preste atenção, porque esse texto, ele é maravilhoso, ele vai nos colocar no local certinho, ele vai nos posicionar. Porque ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo, preste atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, se você que espera em Cristo, você espera Ele só pelas coisas desta vida, você é muito infeliz. Porque todas as coisas dessa vida são passageiras. As únicas que são eternas estão em Cristo Jesus. Você pode obter todas as vitórias aqui, mas como diz a palavra de Deus, se não tem mais nada, elas perecem aqui. Se não há mais nada além disso, morre tudo aqui acaba. Mas a minha felicidade é porque o meu Senhor ressuscitou. Então, a minha esperança em Cristo não é pelas coisas dessa vida, é pela sua volta, por Ele vir nos buscar, por Ele nos ressuscitar. Amém, queridos? A nossa alegria é porque Ele vem para nos ressuscitar. É a mesma coisa quando os discípulos foram enviados para Jesus para realizar a obra, e Jesus dizia, entrem nas casas, abençoem, orem, expulsam os demônios, façam tudo isso. Eles voltaram extasiados, eles voltaram dizendo, Jesus, a gente mandava o diabo sair, ele saía, os demônios saíam, eles saíam, a gente impunha a mão sobre os enfermos, eles ficaram curados, e eles estavam assim, extasiados, quando Jesus vem e diz para eles, a alegria de vocês não é porque os demônios se submetem a vocês, não é porque as enfermidades são curadas, mas a alegria de vocês é porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. E se está escrito no livro da vida, nós vamos ressuscitar.
nós vamos ressuscitar. Hoje nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo, que é a nossa esperança. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Paulo enfatiza a verdade. Olhe comigo o versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele ainda as premissas dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia. Porque depois dele, todos os demais que morreram nele, todos os demais que vivem nele e morrerão nele, todos os demais. Amém, queridos? Nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. Nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a morte entrou por um homem, mas a Bíblia diz que a vida também entra por um homem. Cristo ressuscitou. Cristo ressurreto. Ele ressuscitou e vivificou os mortos. No versículo 35, a Bíblia diz: como nós ressuscitaremos? Você tem essa curiosidade? Como é que vai ser? Pois a Bíblia diz como vai ser. No versículo 35, ele diz assim: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você nunca tenha se preocupado com isso. Mas nós estamos falando do nosso futuro, amém? Nós estamos falando que um dia nós vamos viver com o nosso Senhor. Nós vamos estar com Ele. Nós o amamos. Nós desejamos estar com Ele. Nós precisamos dEle. Nós ansiamos o dia em que Ele vem nos buscar. Às vezes a gente diz: Jesus podia voltar logo, porque toda essa dor, essa tristeza vai passar. Não, queridos. Jesus virá nos buscar e haverá um gozo eterno na nossa alma, no nosso espírito, por causa dEle. Eu não quero que Ele volte por causa dos problemas, eu quero que Ele volte porque Ele deseja, porque Ele escreveu na sua palavra, porque Ele diz: eu vou buscar vocês vão vir morar comigo, vocês viverão eternamente comigo. Tudo que está preparado por Deus será com vocês, tudo que Deus tem preparado será com vocês. Não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Aleluias, em nome de Jesus, nós nos alegramos porque o Senhor quer estar conosco, o Senhor vem nos buscar. Glórias ao nome do Senhor. Claro que se nós pensarmos: mas tantas coisas nós deixaremos aqui, claro. Mas a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Amém? O peregrino, quando vai mudar, ele não consegue carregar tudo. Jesus, quando diz ao povo: sai do Egito e vai para a terra onde eu te mostrarei, o Senhor diz para eles levarem as coisas. Mas eu tenho certeza que muita coisa ficou, porque não se conseguia, era tanta coisa, depois de 400 anos provavelmente. Uma coisa o Senhor disse: não deixe uma unha sequer, mas não estava dizendo em relação à tralha que nós temos, estava dizendo em relação até ao nosso coração. Nada era para ficar para trás, nem saudade, não era nem para olhar para trás, nada, porque o que nos espera é muito maior, o que nos espera é muito melhor, o que nos espera é a grandeza e o poder de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? São verdades eternas. Jesus, no versículo 23, ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Cristo ressuscitou primeiro, e aí será a nossa vez, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aqueles que dormiram em Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles ressuscitarão em primeiro lugar, depois que Cristo ressuscitou, então eles ressuscitarão primeiro, depois nós viremos. No versículo 44, então você entendeu, Cristo já ressuscitou, nós ressuscitaremos,
agora. Amém? Quando Ele vier, nós ressuscitaremos. Como é que nós ressuscitaremos? Em corpo espiritual. O Senhor nos revestirá de um corpo espiritual. Isso está no versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E esse corpo espiritual será revestido de imortalidade. Olha o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Se nós não morrermos, nós seremos transformados. Transformados. O nosso Senhor nos transformará. Nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que isso significa? Que o nosso corpo não mais será suscetível ao que passamos aqui, né? Não mais se degradará, mas nós seremos revestidos da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, da imortalidade, nós viveremos eternamente. No versículo 57, eu já vou encerrar aqui, o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. O apóstolo Paulo está dizendo: sede firmes. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. São verdades eternas, irremovíveis, basilares. Não tenha dúvidas. Ele diz: sejam firmes, inabaláveis. Nós não podemos estar sujeitos às emoções desse mundo, amém? Não sei se eu já falei com vocês, mas eu vi um pastor dizendo, porque quando começou a pandemia, havia uma informação de que o mundo estava acabando, Cristo já estava voltando. Verdadeiramente Cristo estava voltando. Mas esse pastor disse: quando aconteceu o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, era a mesma impressão que nós tínhamos. O anticristo já estava atuando, o sofrimento era irremediável. Então, nós não podemos ficar suscetíveis a essas notícias, suscetíveis a essas emoções. Nós precisamos estar inabaláveis. Inabaláveis. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Nós ressuscitaremos com Ele. E a Bíblia diz algo tremendo, ela diz: sede então firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Então sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Amém? Então aqueles que estão firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, se coloquem de pé. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. E sabe o que eu acho mais tremendo na palavra de Deus? É que Ele não vem trazer uma má notícia, ela vem trazer a melhor notícia do mundo. Ele vem trazer a melhor palavra possível. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele é as primícias, nós ressuscitaremos com Ele, viveremos com Ele eternamente. Esta é a boa notícia. Por isso, permaneça firme na sua fé, inabalável na sua crença, inabalável, e seja abundante na obra do Senhor, porque muitas pessoas
estão necessitando de uma palavra de vida, de uma palavra de amor, de uma palavra de apoio, de um conforto. Inclusive eu queria muito que nós orássemos por essas pessoas que precisam do consolo de Deus, do conforto de Deus. Que possamos ter empatia com quem perdeu seu ente querido. Nós já temos feito isso aqui em alguns cultos, já orando assim, mas eu queria muito orar assim novamente. E eu quero que você junte a sua fé conosco, para que nós possamos fazer essa oração. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos